Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Solicitamos tomar assento no auditório para darmos início a esta cerimônia. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Neste momento, daremos início à sessão solene da Congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para a outorga do título de professor emérito ao professor Walter Hugo de Andrade Cunha, professor doutor do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Solicitamos a todos que, por favor, desliguem celulares e aparelhos eletrônicos. Esta cerimônia é transmitida online pelo site www.iptv.usp.br. Convidamos para compor a mesa o professor Gerson Yukio Tomanari, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que neste ato também representa o magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Convidamos a professora Maria Isabel da Silva Leme, vice-diretora do Instituto de Psicologia. A professora Ema Ota, chefe do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia. A professora Vera Silvia Raad Bussab, docente do Departamento de Psicologia Experimental, representando a Igreja Congregação do Instituto de Psicologia. E o professor Antônio Jairo da Fonseca Mota Fagundes, professor emérito da Universidade de Guarulhos, representando os ex-alunos do professor Walter Hugo. Senhoras e senhores, com a palavra o professor Dr. Gerson Yukio Tomanari, diretor do Instituto de Psicologia, para a abertura dos trabalhos desta sessão solene da congregação. Alô? Okay. Prezadas senhoras, prezados senhores, muito boa tarde. É com imensa satisfação que agradeço a presença de todos, dando-lhes as boas-vindas à 442ª reunião da congregação do Instituto de Psicologia. Trata-se de uma reunião muito especial, pois é dedicada à solenidade de outorga do título de professor emérito ao Dr. Walter Hugo de Andrade Cunha. Cumprimento também os colegas da mesa e, para iniciar a solenidade, eu convido a professora emérita Ecleia Bose a conduzir o nosso homenageado até o recinto. Aquela está mais perto, né, Bel? Ali é mais perto.
Senhoras e senhores, neste momento solicitamos a todos que fiquem de pé para juntos cantarmos com o coral da USP o hino nacional brasileiro, com a participação de seus regentes e orientadores, sob regência de Márcia Henschel. Ouvindo do Ipiranga as margens clássicas, junto ao verão cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desenrodar, conseguimos conquistar com braço forte, e que o seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esvelas forte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, em sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Na oportunidade, ainda registramos a presença do professor José Antônio Vizintim, superintendente de Prevenção e Proteção Universitária, da senhora Angelina Guerrard, representando o diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Com a palavra, a professora Vera Silvia Had Bussabi, do Departamento de Psicologia Experimental, representando a congregação do Instituto de Psicologia, que fará a saudação ao homenageado. Alegro-me em cumprimentar nosso professor emérito, professor Walter Hugo de Andrade Cunha, e a todos os presentes, autoridades, professores, funcionários, alunos, familiares. É especial reconhecer tantas pessoas amigas, tantos olhares brilhantes. É a presença de vocês que confere a esta cerimônia seu verdadeiro significado. A mesa aqui composta cumpre o protocolo com notável felicidade. Em torno do nosso homenageado, o diretor do Instituto, professor Gerson Yukilton Manari, que com excepcional empenho tem nos acompanhado sempre, nossa vice-diretora, professora Maria Isabel da Silva Leme,
parceira de todas as horas, e a chefe de Departamento de Psicologia Experimental, a professora Emma Ota, herdeira direta da tradição do professor. O professor Antônio Jairo da Fonseca Mota Fagundes aqui está por um motivo especial. Egresso do Programa de Psicologia Experimental, com espírito acadêmico pronunciado, admirador incondicional do professor Walter, foi quem deu a largada e participou deste processo de homenagem, imediatamente encampado por todos e coordenado com esmero pela assistente de direção Sônia Luque. Agradeço comovida a missão a mim conferida pela congregação, de falar em nome do Instituto de Psicologia, o que tomo como uma honraria maior do que a que eu poderia conceber. Nessa missão solene de celebrar nosso professor emérito, reúno depoimentos de muitos que conviveram e convivem com o professor Walter. Falo em uníssono, integrando entendimentos e sentimentos, coisas que não se separam. Walter é filósofo de formação, psicólogo por opção e etólogo por criação própria. Mas, acima de tudo, pesquisador pleno, observador interessado, interlocutor entusiasmado, capaz de prolongar-se em diálogos incessantes e de gerar grandes revelações, dando sempre tudo de si e suscitando o melhor de cada um de nós. Gerações de filósofos, psicólogos, biólogos e neurocientistas acompanharam seu percurso de sabedoria, dia a dia construída, que ultrapassa de muito uma determinada área. Walter ensina aprendendo e fazendo pensar. É presença sempre marcante nas aulas, nos corredores, nos comentários detalhados feitos individualmente nas páginas esquerdas dos fichários dos trabalhos dos alunos. Curiosamente, por vezes, bem mais extensos que o texto original. Agora falo na primeira pessoa, pelo privilégio que tive, Walter, de ser sua monitora, entre outras coisas. Mesmo quando, no caso dos alunos de graduação, das disciplinas com 70 alunos, quando os monitores faziam esses comentários pensando ajudar o trabalho do professor, uma surpresa. Walter, você comentava, além do trabalho dos alunos, o comentário do monitor. E construindo, reconstruindo, respeitando e conjecturando. Para Walter, isto não é trabalho, é o puro prazer. Todos nós guardamos estas anotações como relíquias, registros de um encontro humano que aprendemos com você, Walter, faz parte essencial do ensinar e do aprender, que se faz na entrega total e na vivência plena, com o incentivo a atividades realmente investigativas. Princípio que até hoje nos esforçamos em seguir. Ontem e hoje, sempre inquieto, sempre em busca, sempre jovem. Seus fichários ocupam lugar de destaque em nossas estantes, pois hoje nós, seus alunos, como professores de todas as regiões do Brasil, não queremos esquecer a lição maior. Wataru Sumi, pós-graduando da biologia, aqui presente, também filósofo, conversou horas com Walter e produziu um vídeo que foi veiculado aqui mais cedo, relembrando para nós a história do professor. Ao acompanhar o percurso acadêmico de Walter, reconhecemos desde muito cedo seus atributos essenciais. Conto para vocês. O jovem Walter muito aprendeu, até com as dificuldades que encontrou no caminho da sua formação. Aprendeu principalmente a reconhecer o verdadeiro processo do conhecimento. Nas suas próprias palavras, não existe educação fora de nosso interesse, e o nosso interesse não decorre da opressão, mas da harmonização entre as atividades que desenvolvemos e os ideais que acalentamos.
Ainda no ensino médio, Walter descobriu um gosto especial. Deu aulas particulares, comprou livros e ficou fascinado com a leitura de O Mundo como Vontade e Representação de Schopenhauer. Passou então a explorar outros filósofos. Fez uma escolha natural pelo curso de filosofia e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, retomou plenamente o gosto pela escola e uma admiração pelos excelentes professores que teve então. Nesta ocasião, viveu um episódio marcante. Walter trabalhou na divisão psicotécnica da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC. Lá, questionou os critérios adotados na contratação de motoristas. Vejam que interessante. E descobriu, pesquisando, que candidatos que apresentavam menores tempos de reação era justamente um dos critérios de seleção, eram exatamente aqueles que causavam maior número de acidentes de trânsito. Foi neste trabalho que descobriu o interesse pela pesquisa experimental e amadureceu seu talento como pensador independente e crítico. Walter se licenciou em 1956 e foi contratado como assistente da cadeira de psicologia. Cultivou então a preciosa e saudosa tradição das discussões infindáveis com colegas e alunos, só interrompidas pela partida do último bonde lá na Consolação. Orientado pela professora Anita de Castilho Marcondes Cabral, uma das fundadoras do curso de psicologia da USP, começou a desenvolver a tese Estudos sobre o significado e os usos do conceito de motivo e motivação em psicologia, baseado nos conceitos de Schopenhauer. Porém, paralelamente, fazia uma meticulosa pesquisa, algo clandestina, de observações e experimentos com a pequena formiga Paratrechina fulva. Repelões que ele reconheceu como reações de pânico destas formiguinhas na trilha haviam chamado a sua atenção. Foi este trabalho que ganhou foco e aprovação e se abriu muito além da trilha e das formigas. Esta dedicação dupla e inesperada inspirou uma imagem reveladora das características do professor, feita por Fernando Leite Ribeiro, da primeira geração de orientandos, ao lado de César Hades e de Ana Maria Almeida Carvalho. Em seu texto de homenagem, Fernando brincou com os estudos de Walter sobre trilhas de formigas, afirmando que ele, Walter, sempre teve uma certa tendência a sair da trilha. Por exemplo, em 1960, fez seus estudos pós-graduados em Kansas, nos Estados Unidos. A sua volta foi o ponto de partida da psicologia comparada no Brasil, mas com a marca da criatividade. Walter não aderiu simplesmente ao programa americano. Incluiu Konrad Lorenz e Nico Tinbergen, da então nascente etologia europeia. E Edward Tolman, do lado americano do panorama da época, com seus mapas cognitivos e aprendizado latente. Mas também fora da trilha, pois Clark Hull vinha sendo a corrente principal que Tolman desafiava. Assim, nascia um método poderoso de observação naturalística e de reflexão. Insisto nas palavras de Fernando, citadas aqui e ali, porque dizem tudo. Walter não trouxe a etologia, deu início, criou a sua própria maneira. No título de seu depoimento, Fernando faz graça provocativa para com a abordagem evolucionista da etologia, qualificando a originalidade de Walter como geração espontânea. O professor Walter Hugo foi homenageado nos 70 anos da Universidade de São Paulo, assim como a professora Ecléa Bose, que o conduziu hoje. Nossos queridos eméritos, ao lado da professora Carolina Bore. A Sociedade Brasileira de Etologia tem sistematicamente reconhecido o pioneirismo do professor. Culminou dedicando-lhe o 31º Encontro Anual de 2013, organizado aqui no Instituto de Psicologia, com o tema
a fundação da etologia brasileira e perspectivas futuras. O professor César Ades, que lamentavelmente nos deixou, mas que deixou conosco inesquecíveis marcas da sua presença, havia proposto esta homenagem em reconhecimento ao querido professor. Concordamos todos. Para o desafio de integração representado pelo desenvolvimento das áreas de especialização da etologia, o modelo de reflexão científica plena do nosso mestre é uma fonte de inspiração. Recuperando a história, tínhamos como meta, no encontro de etologia, que aquela homenagem ao Walter e que aquele tributo ao César pudessem tecer o legado da meada de muitos fios que nos reunisse e nos lançasse para as próximas etapas do conhecimento. Na ocasião, organizada pelo trabalho incansável da professora Emma Ota e mais uma vez com o empenho inestimável do professor Gerson Tomanari, lançamos a coletânea Lições da Alameda Glete, que celebra as lições inesquecíveis do professor Walter Hugo. O antigo prédio da Alameda Glete abrigava a Faculdade de Filosofia, e os porões deste palacete, o laboratório onde tudo começou. A imagem destes porões nos é preciosa. A criatividade, o respeito às ideias, as idas e vindas em busca de novos entendimentos, brotando da mais simples das instalações e pela reflexão plena e vivida, o mais poderoso dos instrumentos. A sequência dos 3 textos é de uma singeleza que só se equipara ao seu alcance. Começa com um irresistível convite ao estudo naturalístico do comportamento, sedutor pela sinceridade reflexiva e articulada, um verdadeiro convite ao pensamento. Não surpreende que tenha se tornado, sem que o autor assim propusesse, um verdadeiro manifesto da etologia no Brasil. Prossegue com considerações sobre os princípios básicos da etologia e conexões com a psicologia, apontando, nas palavras de Walter, a necessidade de integração, de uma síntese verdadeira, em que as partes desapareçam para dar lugar a um novo composto que resolva suas contradições. E, finalmente, culmina, no 3º texto, com a criação maior de uma psicoetologia extraída da menor das trilhas de formigas. Nosso pioneiro construiu seu percurso, que se confunde com o da etologia brasileira, com a marca da criação, com promessas de integração e de desdobramentos, a partir de um terreno especial, no seio da psicologia, com a dedicação de um pesquisador filósofo que nunca se furtou à reflexão crítica, nem à lida com contradições. Por fim, um destaque notório. Não se pode falar do Walter sem falar de Dona Berta, aqui conosco, e da linda família que construíram juntos. A filha Bertinha, os netos Bruno, Braulio e Júlia, e tantos agregados que foram se unindo por puro amor, como seus anjos da guarda, Ivani e Arnaldo, aqui também presentes. Durante toda a vida, todos os dias, a mera menção ao nome Berta, sucessivamente feita pelo Walter com tanta propriedade, com tanto carinho respeitoso, nos tornava a todos esperançosos e crentes das possibilidades renovadoras do afeto. Esta é uma ocasião de júbilo que nos une a todos em confraternização e congraçamento. Ao outorgar um título de professor emérito, a Universidade de São Paulo não está apenas reconhecendo a contribuição de um docente, mas está também preservando sua própria história, endossando valores fundamentais, submetendo-se voluntariamente a um leme para um engrandecimento crescente. Está assumindo, Walter, que seu exemplo mantém viva a chama da vida universitária, sem o que não haveria nada de inesquecível, nenhum legado a transmitir.
celebramos este memorável momento do Instituto de Psicologia e da Universidade de São Paulo, vivendo esta homenagem como uma profissão de fé, de irmanamento e de esperança. Muito obrigada. Senhoras e senhores, teremos a leitura do termo oficial de outorga do título de professor emérito pela senhora Cíntia Regina Borges Braga Manini, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos, e em seguida a assinatura do termo pelas autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. A congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em sessão de 26 de março de 2015, com base no artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo e, considerando a grande contribuição prestada, quer no campo da pesquisa, quer nas suas atividades didáticas e formação de pesquisadores, resolveu outorgar o título de professor emérito ao professor Dr. Walter Hugo de Andrade Cunha, deste instituto. Nessa data, em sessão solene, o professor Dr. Gerson Yukio Tomanari fará entrega ao homenageado do diploma alusivo ao referido título. Após a abertura da cerimônia, saudou o professor Walter Hugo de Andrade Cunha, em nome da Egrégia Congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a professora doutora Vera Silvia Raad Bussabi. E para constar, eu, Cíntia Regina Borges Braga Manini, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos, lavrei o presente termo, que será assinado pelo senhor presidente do colegiado, pelo homenageado e demais professores e autoridades presentes. Senhoras e senhores, neste momento, o professor Gerson Yukio Tomanari, diretor do Instituto de Psicologia, fará a entrega do diploma do título de professor emérito, outorgado pela congregação do Instituto, ao professor Dr. Walter Hugo de Andrade Cunha. Senhoras e senhores, neste momento teremos a presença de Braulio Martins de Andrade Cunha Vidili, neto do professor emérito Walter Hugo de Andrade Cunha e músico da Escola de Dança do Teatro Municipal, que se apresentará ao acordeão, tocando tema russo com variações e mulher rendeira em arranjos próprios.
Ouviremos neste momento as palavras do professor Dr. Walter Hugo de Andrade Cunha, professor emérito do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Agradeço por esta homenagem ao ilustre professor Dr. Gerson Yukio Tomanari, digníssimo diretor do Instituto de Psicologia da USP. A egrégia congregação deste instituto e as autoridades presentes e representadas. A comissão encarregada de providências para a homenagem. Aos colegas, alunos, funcionários, amigos e convidados. Honra-me receber esse título que premia um trabalho prestado. No entanto, julgo devê-lo mais que a merecimento a bondade e carinho de ex-alunos e de companheiros de profissão.
mas este é mais um motivo para me sentir gratificado. Sendo assim, permitam-me manifestar-lhes um afeto especial, com destaque para 2 de meus ex-alunos com atuação maior nesta outorga. Antônio Jairo, representante de alunos egressos da pós-graduação deste instituto, e que descobri recentemente ser meu marqueteiro espontâneo. E Vera Silva, representante do Departamento de Psicologia Experimental, uma fada que consegue, como viram, transformar um sapo em príncipe com sua fala. Parece-me claro que essa premiação resultou de um olhar, sem dúvida complacente, que colegas atuais de profissão lançaram sobre o meu passado de professor e pesquisador. Essa percepção me evocou, mesmo a contragosto, inúmeras reminiscências acerca de episódios em minha história que certamente pautaram o meu destino. É evidente que, sendo tantas, mesmo se eu dispusesse de muito tempo, mal conseguiria aflorá-las. Por isso, para uma fala coloquial, vou referir apenas uns poucos acontecimentos de minha infância e juventude que me marcaram, e entre eles, mormente, os relativos à minha experiência escolar, que me levaram a escrever, quando ainda jovem, uma apreciação crítica da escola tradicional que iria influenciar, ao que penso, o professor que eu seria. Fui o 6º dos 7 filhos de um professor de matemática com a filha de um abonado fazendeiro radicado em Uberlândia, Minas Gerais. Não obstante a origem de minha mãe, tivemos sempre uma vida difícil, quase nômade, devido à inconstância de propósitos e às frequentes ausências de meu excêntrico e severo pai. Nasci numa fazenda em Santa Vitória, ao tempo um vilarejo encravado no sertão, perto de Goiás. Vivi lá até os 4 anos de idade. Quando mudamos para Uberlândia, então uma cidadezinha com 15 a 20 mil habitantes em sua zona urbana. Ingressei na escola primária com 8 anos e pouco, 2 meses depois de terem as aulas começado. Minha mãe, aflita por eu não ter sido ainda matriculado, ensinou-me o beabá por 1 hora diária durante umas poucas semanas, para que eu não entrasse de todo desadaptado para a escola. O atraso na matrícula era porque, na ocasião, meu pai ganhava a vida nos sertões, lecionando para filhos de fazendeiros ou receitando e vendendo remédios com base num Chernovic, um guia médico muito popular entre os práticos, escrito por um clínico polonês com esse sobrenome. Em pouco tempo, aprendi a ler e escrever, conquanto a grafia ainda fosse antiga. Escrevia-se máquina com CH, farmácia com PH, filósofo com PH 2 vezes, psicologia com PSY e CH, etc. Em 1938, no final desse primeiro ano escolar, mudamos para a capital de São Paulo, onde cursei 3 anos incompletos no grupo escolar Marechal Floriano, de classes apinhadas de alunos, difíceis de silenciar. As professoras recorriam a gritos, reguadas, coques e puxões de cabelo,
pela menor distração ou ruído. Num dado dia, no 4º ano, deixei de fazer parte da lição e recebi como castigo copiar para a manhã seguinte 500 vezes a frase: o bom aluno é cumpridor de seus deveres e faz corretamente as suas lições. Quando chegou já tarde da noite, meu pai ainda me encontrou fazendo o castigo. Perguntou-me por que eu recebera, e viu o que eu já fizera e resolveu escrever, no próprio caderno, um bilhete para a professora. Nele dizia considerar que eu já escrevera o suficiente para um castigo, e por isso, e pelo adiantado da hora, me dispensara de completá-lo. No dia seguinte, ao dar com o bilhete, a mestra me atacou aos coques e puxões de cabelo, gritando que meu pai podia mandar na casa dele, mas lá na sala de aula mandava ela. E dobrou o castigo. Ao chegar de noite e ver o que se passava, meu pai mandou-me para a cama. No dia seguinte, vestido com elegância, foi ao diretor da escola e expôs-lhe o que pensava da pedagogia ali praticada. O diretor desculpou-se, ofereceu mudar-me de classe e acabou concedendo transferência para outra escola. O então pequeno grupo escolar Professor Pedro Voss. Minha nova professora, Dona Jandira de Moraes, era doce e atenciosa. Soube por minha mãe, apenas quando já era casada, que, ao final daquele ano, meu pai fora sozinho à entrega dos certificados e guardara em segredo uma medalha a mim destinada, por ter sido o melhor aluno da escola. Para evitar que eu ficasse inchado, justificado. Isso não diminuiu minha gratidão por ele me conseguir uma escola mais aprazível. Fiz o primeiro ginasial num colégio particular e cursava o 2º ano, quando tive o azar de sentar-me junto a alunos vadios e bagunceiros, com quem acabei enturmado. Participava com eles do cabulamento de aulas. Acabei reprovado. Em 1944, eu ia pelo mesmo caminho, quando meu pai resolveu mudar novamente a família para Uberlândia. Ficaríamos lá, sob os cuidados de meu irmão mais velho, até que meu pai conseguisse casa para morarmos em Capinópolis, cujo cartório ele ganhara em concurso e iria assumir. Íamos, César e eu, toda a noite esperar o trem, certos de que nele, uma hora, viria o nosso pai. Dizeres numa tabuleta apontavam a proeza que o P0, o trem que vinha de São Paulo, fazia em alguns dias, de conseguir atrasar 1 ou mais horas a cada 20 ou 30 minutos que se passavam. Um dia, depois de ouvir de parentes que meu pai largara a família, abateu-me como um raio a consciência de quanto eu havia descurado minha formação e quão despreparado estava para arranjar emprego e valer a minha mãe. Passei, de repente, a devorar cada aula, odiar os momentos em que algum anotar e estudar com afinco que registrava e fazer leituras complementares, e a odiar os momentos em que algum professor condescendia com a classe em matar uma aula com amenidades. Foi uma espécie de estalo de Vieira. Daí por diante, passei a ser eu mesmo o fiscal severo de meus próprios atos.
Por economia, nós, filhos homens, passamos as férias numa fazenda de parentes. Ao regressarmos no começo de 1945, meu irmão Paulo nos trouxe de volta para São Paulo. Desculpe. As mulheres já haviam voltado e ficamos todos hospedados na casa da irmã mais velha de meu pai, tia Lídia, professora aposentada de elevada moral. Na manhã seguinte, com vários tios presentes, sentados em círculo no quintal, conheceríamos o nosso futuro. Meu irmão Paulo criticou o abandono da família. O que me espantou, julgava que nenhum irmão tivesse coragem de censurar meu pai. Este se justificou dizendo que era homem de princípios, mas sua vida girava em torno de acontecimentos, que não mencionou. Voltar a lecionar em colégios de renome, alugaria casa para morarmos. Sobre o cartório, nenhuma palavra. Anos depois, numa pensão em Santos, encontrei um casal de Capinópolis que, ao saber de quem eu era filho, pôs meu pai nos céus. Ele lhes havia generosamente transferido o cartório, que era, por lei, vitalício e hereditário, e que constituiria seguramente uma sinecura invejável para alguns dos filhos. Fiz a terceira série num ginásio particular, enquanto morávamos com nossa tia Lídia, porque não se achava casa para alugar. Mudamos depois para uma casa no bairro de Lins Vasconcelos, e foi talvez uma das poucas épocas em que convivemos com nosso pai. Nas sobras de tempo, ele empenhava-se em enviar para cônsules, industriais e comerciantes poupudos envelopes ofertando a venda de uma gleba de terra nas margens do Rio dos Bois, nos sertões de Goiás, onde se sabia quando se ia, mas não quando se conseguiria chegar e voltar, junto com a oferta e um mapa com os recursos fantasiosos dessa propriedade. Em 1946, cursamos, os 3 filhos mais novos, a 4ª série ginasial no recém-inaugurado Ginásio da Moca, de bons professores. No começo de cada mês era fixada a relação dos alunos com as maiores notas e a ordem por eles ocupada. Meu nome encabeçou essa lista a maior parte dos meses. Digo isso não para me valorizar, mas para mostrar como minha atitude para com o ensino havia mudado. E assim ela permaneceria enquanto cursei qualquer nova escola. Em 1947, eu e meu irmão César cursamos, após exame de seleção, o primeiro ano do curso científico no Colégio Roosevelt, da Rua São Joaquim. Desde o 4º ano ginasial, eu me interessava por filosofia, lendo obras de iniciação na matéria. Lia também o que caía em minhas mãos de literatura, mas era de filosofia que eu gostava mais. E estava decidido a cursar essa matéria em curso superior. Concluí que, para isso, fazia o curso errado. E, no começo de 1948, submeti-me a um exame de latim, francês e português e obtive transferência para o curso clássico. Aí já lia Schopenhauer, Nietzsche, Descartes, Lenin e Bertrand Russell. Em 1949, interrompi os estudos. Meu pai resolvera mudar minha mãe e minhas 2 irmãs novamente para Uberlândia.
e partir com os 3 filhos mais novos para a fazenda que ele não conseguira vender, decidido a formá-la. Imprevistos fizeram nossa viagem levar 1 mês. Partimos de carro de bois até a beira do rio Paranaíba. Atravessamos o rio de canoa e novamente em carro de bois. Ficamos num rancho inacabado de pau a pique, por cujas frestas penetrava, no inverno, um vento gelado e sibilante. A cada dia, um de nós 3 irmãos cozinhava, lavava a louça e buscava latas de água num córrego a 800 metros de distância. Quando presente, meu pai retardava qualquer iniciativa nossa, dizendo-nos apressados. Meu pai viajou então para vender parte das terras que tinha no município do Panamá para obter recursos para formar a fazenda. Vendeu-as todas pelo que pretendia por uma parte e tornou a ir para São Paulo a fim de comprar arame farpado para cercar a fazenda. Voltou 2 meses e meio depois, já praticamente sem dinheiro. Convencido da inutilidade de nossos esforços, decidi voltar para São Paulo para continuar os estudos. Sem dinheiro, aproveitei que meu pai voltava para o casamento de Luiz, meu irmão, dizendo-lhe que precisava me alistar no exército, o que era verdade. Na véspera do retorno de meu pai para Goiás, comuniquei-lhe, numa rua do centro onde estávamos, que ficaria para continuar os estudos. Ele me disse: eu já sabia disso. Comprei só uma passagem de trem de ida e volta. Perguntado onde eu iria morar, disse-lhe que não sabia. Procuraria a casa de 2 colegas que haviam passado as férias em nossa fazenda. Se não obtivesse abrigo, iria para debaixo de uma ponte. Com o escárnio costumeiro e estendendo-me a ponta dos dedos para a despedida, disse que eu era implume ainda para julgá-lo e que tivera muito prazer em conhecer-me. Ao que retruquei não poder retribuir-lhe essas palavras. Quando arrumava a mala, minha tia Etelvina, em cujo casarão na Rua Tupi estávamos hospedados, me instou a ficar morando lá e, quando arranjasse um emprego, lhe pagasse uma pensão. Em 1 mês, aprendi aritmética, redação comerciais e datilografia, e fui admitido com salário mínimo como auxiliar de escritório na Elevadores Atlas, no Cambuci. Em 1950, vendo que, trabalhando longe o dia todo, não conseguiria cursar a faculdade, resolvi deixar o colegial e matriculei-me numa escola normal que estava sendo criada em período noturno. Voltava à meia-noite e estudava até às 2 ou 3 horas da manhã. A escola fora criada por decreto e cabia ao Estado nomear 2 dos professores. Aproximava-se o fim do ano e ele não o fizeram. A direção da escola reuniu os alunos e comunicou havê-los vendido para outra escola em período diurno. A maioria dos alunos trabalhava. Argumentei que a escola fora criada por um decreto e só podia ser fechada por um outro, após transferência para a escola congênere. Pedimos audiências com autoridades que afirmaram só haver a solução já acertada, diante do que
ameaçamos ir aos jornais. Afiançaram-nos que, se o fizéssemos e um dia ingressássemos no magistério, nos perseguiriam na carreira. Indignados, fomos naquela noite, na seguinte, a alguns jornais. Anotavam nosso RG e faziam um relato do caso, dizendo escandaloso. Sentimos orgulho da livre imprensa apenas para descobrir nos dias seguintes que nada era publicado, para não prejudicar aliados políticos envolvidos. Um colega sugeriu que procurássemos um vereador desconhecido, chamado Jânio da Silva Quadros, e fomos à Assembleia Legislativa. Ele mandou sua secretária anotar tudo. No dia seguinte, denunciou a escola em discurso na Câmara, e nosso depoimento saiu em todos os jornais procurados. O Estado nomeou os professores já no fim de 1950, e o curso sobreviveu. Em dezembro, submeti-me a provas de conhecimento e de inteligência e fui admitido como psicotécnico na Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Esse emprego era melhor que o que eu tinha então num banco, onde era obrigado a fingir que trabalhava para convencer os superiores de que minha contratação fora necessária. Em 1951, concluí a escola normal. Somente então soube que ela não dava direito ao vestibular de filosofia. Podia fazê-lo para outros cursos, mas não quis. Decidi acabar o curso clássico no Colégio Roosevelt, mas as matrículas já se haviam encerrado. Falei com o diretor e, depois de longa interlocução, convenci-o de que não seria justo negar, por uma formalidade, uma vaga a quem queria e precisava estudar. Novamente, não pode deixar aqui, esse é o meu pedaço. Eu estou nervoso. Em 1952, concluí o clássico, em período noturno. No intervalo das aulas nesse colégio, eu conversava muito com 3 colegas, José Turcato, Paulo Celso Nogueira Rangel e Dalmo Dallari, sobre as dificuldades da ascensão social de quem trabalhava, sobre política e as mazelas de nossa sociedade. Paulo Celso era presidente do centro acadêmico e publicava um jornal em cujo número 4 do ano 2 publiquei um artigo denominado Contra a Escola, que resultava de minha variada experiência escolar, pois, só para fazer o primário e o ginasial, havia frequentado 7 escolas diferentes. O artigo assolou o ânimo de alguns professores e foi, por um momento, assunto do colégio. Uma professora, por exemplo, achou-o absurdo e que só poderia ter sido escrito por um mau aluno. Os colegas em volta puxaram-me pela camisa, dizendo: "Levanta isso." A professora deixou cair o queixo. Eu era o melhor aluno. E ocorreu um debate em que, pela primeira vez, os alunos participaram. O artigo começava dizendo que eu era inimigo da escola, não da escola quimera de eminentes pedagogos, de variadas funções sociais e sucessora de agências moribundas, como a família e a igreja, mas da escola real e vaidosa que, desconhecendo-nos, pretendia educar-nos. Esta era feita para instruir o maior número possível de pessoas com o mínimo dispêndio, quando do Estado.
ou com o maior lucro, quando de particulares. Sendo assim, fechava os olhos para a natureza própria de cada educando e se dirigia ao aluno geral, que a rigor não existe. Eliminava a possibilidade de os alunos escolherem os conhecimentos da sua predileção. A escolha já fora feita por graves autoridades para as gerações presentes e futuras e estava codificada num programa escolar. Todos se submeteriam à mesma disciplina, aos mesmos ensinamentos, de que resultava uma uniformização de intelectos e até de comportamentos, a mediocridade como regra. O ideal máximo que a pedagogia acalenta é colocar o ensino em linha com os interesses, a vocação e os ideais do educando, pois fora daí não existirá educação efetiva. A escola real, porém, para educar o aluno geral, munia-se de um método único, que aplicava a todos os alunos como se todos fossem iguais. Eu concluía: é por isso que ela não satisfaz aos nossos anseios de cultura, que sentimos necessidade de proceder à nossa própria educação e que muitas vezes consideramos a leitura, livremente escolhida em escassos momentos de ócio, mais valiosa para o nosso enriquecimento interior que todo um esfalfante ano de escola. Enumerava, então, os poucos frutos que colhera na escola: a leitura, a escrita e algumas noções esparsas de ciências, além de boas amizades, algumas experiências da vida em sociedade e uns quantos hábitos de solidariedade e companheirismo. Mas estes são frutos geralmente acessórios, quando considerados com relação à própria organização da escola. Costuma-se atribuir a esta muitas funções: adaptar o indivíduo à sociedade, aprimorar as diferenças individuais, sondar aptidões, orientar profissionalmente, instruí-lo para ingressar na universidade, enfim, preparar para a vida. No entanto, concentrada como era em dar instrução e preparo para progredir nas séries de instrução, a escola acabava sendo apenas, como dizia Claparede, preparação para a escola. Contudo, escrevi, a própria disseminação do conhecimento na escola é falha, com, a todo momento, considerações abstrusas sobre fatos sem importância ou pouco frequentes, enumerações fastidiosas e classificações pueris. Em seguida, tratei dos professores. Havia os dignos desse nome, mas não eram todos. Uns não percebiam que sua incapacidade era a causa do baixo aproveitamento de sua classe. Outros que guardavam a nota máxima para si, esquecendo que foram inventadas para julgar alunos. Outros que, sadicamente, adoravam reprovar em massa, sem perceber que, em vez de se engrandecerem, davam com isso cabal confissão de sua ineficiência. E outros havia ainda que afirmavam que sua obrigação era dar o programa, despejar a matéria. Diziam que os alunos aprendam ou não aprendam, lá isso me é indiferente. Dessa forma, obrigavam os alunos a passar apenas de leve sobre o exposto, de modo que, mal terminavam os exames e, consequentemente, a necessidade de conservar os ensinamentos, davam a estes o mais adequado destino, o esquecimento.
Achar que ensinou quando ninguém aprendeu é como escreveu Dio, o mesmo que dizer que vendeu quando ninguém comprou. Aconselhei então, não percamos tempo com esses maus professores, nem os culpemos por isso. Talvez tenham esposado essa sua profissão em glória, contrariando as próprias disposições, por imposição paterna, por capricho de momento, por conselho de amigos, ou talvez até por falta de conselhos. No penúltimo parágrafo, digo saber que, nas considerações feitas, havia exageros. Afinal, no fim de uma longa caminhada, estaria a compensação do talismã bendito que abriria as portas da sociedade e daria mais acesso e mais direito à vida, o diploma. E para terminar o artigo, com uma sugestão implícita para que o leitor procurasse tomar em suas próprias mãos a tarefa de crescer intelectualmente, escrevi: contudo, seja como for, só espero sair da escola para começar a aprender alguma coisa. 6 anos mais tarde, eu passaria, como se costuma dizer, de pedra a telhado, ao lecionar no ensino superior. Mas essa é outra história. Não cabe a mim, e sim aos alunos que tive, julgar se a crítica contida no artigo que acabo de resumir influiu alguma coisa no modo como lecionei. Para encerrar, eu gostaria de dedicar esse título a pessoas próximas que, de alguma forma, contribuíram para que eu o recebesse. Cito primeiramente os meus netos, por terem alegrado a minha Bércia com a dádiva de sua infância, como pela atenção e carinho que nos dispensa. Agradeço também a Ivani, que há 32 anos nos presta assistência. Sua atuação foi importante para que eu pudesse dispor de mais tempo para refletir e produzir intelectualmente. E ainda o é. A família que ela e o amigo e companheiro Arnaldo constituíram tem representado, especialmente depois da perda de nossa filha e de nosso genro, uma cômica extensão de nossa própria família. Agradeço também a Henrique, de cujo ensino gratuito e de informática tenho sido beneficiário mais assíduo, por sua ajuda e por sua companhia. Por último, não por ordem de importância, mas para que fique mais clara na memória, expresso minha gratidão à minha mulher, Berta, colega no 2º ano do curso clássico, que rivalizava comigo na obtenção das melhores notas. Não a esqueci depois desse curso. Passados 4 anos, fui procurá-la, mas com o número da casa anotado errado, o que me fez descer e subir mais de uma vez a comprida rua onde ela morava, até ter a sorte de que aparecesse no portão e se tornasse minha primeira e única namorada. Agradeço-lhe pelo bom senso com que educou nossa filha e a delicadeza com que tratava suas muitas amigas, pelo apoio e pelos conselhos com que me foi de valia em situações difíceis, pela tolerância para com os atrasos com que eu chegava em casa nas muitas noites em que era preciso estudar e despachar algum processo administrativo, atender orientandos do interior ou cuidar do laboratório. É uma felicidade, depois de 59 anos e 8 meses de casados, poder contar ainda com sua presença ao meu lado.
Obrigado a todos pela atenção. Senhoras e senhores, fará uso da palavra neste momento o professor Gerson Yukito Manari, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 20 de março de 2015. Prezado professor Walter, escrevo-lhe para contar da ansiedade que está me intensificando cada vez mais à medida em que a nossa cerimônia solene se aproxima. O senhor não faz ideia da honra que estou sentindo por ocupar o cargo de diretor do Instituto de Psicologia nesse momento. São momentos como esse que enobrecem a nossa instituição e reforçam o meu orgulho por ela. Sou convicto de que, para seguirmos em frente com rumo e solidez, temos que manter um olhar nas contingências históricas e atuais que fazem ser o que somos. São, afinal, os nossos fundamentos e temos que reconhecer e valorizar a importância de cada um deles no mais puro ato de gratidão por tudo que fizeram em nós e por nós. Por falar em gratidão, preciso mencionar que muita gente tem dedicado muitos esforços para que a solenidade seja a mais bela possível. Sou muito grato ao professor Jairo, que deu o pontapé inicial, provocando o Departamento de Psicologia Experimental a propor esta homenagem à congregação, que, a propósito, acatou imediatamente por aclamação. Sou grato ao Departamento de Psicologia Experimental, que soube reconhecer a importância desse ato. Sou muito grato também à Sônia Luque. Onde está a Sônia? A Sônia. A sua equipe, Gerson, Gilberto e Angélica, e a todos que estão arregaçando as mangas para a organização desse evento incansavelmente. Imaginar a Sônia Luque, boa anfitriã por natureza, atenta aos mínimos detalhes dessa festa, me faz agora imaginar como será essa solenidade. No momento em que falo, a professora Vera Bussabi já terá feito um belo retrato da sua história acadêmica, temperada com qualidades pessoais ímpares. O senhor já terá feito a sua apresentação e terá deixado a audiência silenciosa, engrandecida com a sua demonstração de erudição, didatismo, competência. Marcas de um verdadeiro mestre, não tenho dúvida. Professor Walter, veja só em que situação que eu me encontro. Quanto mais eu estudo a sua obra, mais evidente se torna a minha percepção de que as suas contribuições acadêmicas têm efeitos generalizados na psicologia brasileira, que se refletem nas competências e habilidades previstas nas diretrizes curriculares nacionais, por exemplo. Estão lá, nas diretrizes, que a formação do psicólogo no país deve contemplar a investigação científica, os diferentes métodos de pesquisa, a observação, o registro do comportamento, a busca de informações cientificamente qualificadas, entre muitas outras competências e habilidades que o senhor transmitia com maestria a seus alunos. Basta ver que muitos deles são hoje expressões nacionais. Vou me atrever a ir um pouco mais longe. A psicologia, todos sabemos, é muito diversa em seus fundamentos teóricos, metodológicos e profissionais. E eu lhe responsabilizo por essa diversidade, professor Walter. O senhor tem o mérito de fortalecer na psicologia a inclusão das variáveis biológicas, em particular das variáveis evolutivas, no estudo do comportamento humano. Temos hoje programas de pós-graduação no país, por sinal, entre os mais bem avaliados, que se dedicam a pesquisar e a formar pesquisadores, justamente na sobreposição da psicologia com as ciências biológicas. O senhor tem parte dessa culpa, professor Walter. Ao prestar essa homenagem, o Instituto de Psicologia homenageia simbolicamente um conjunto de outras coisas. Homenageia a psicologia como ciência. Homenageia a etologia. Homenageia a pesquisa em psicologia.
Homenageia a pesquisa empírica. Homenageia a pesquisa experimental. Homenageia a observação naturalística do comportamento. Homenageia o estudo do comportamento animal. Homenageia as variáveis filogenéticas no estudo do comportamento. Homenageia o comportamento do verdadeiro cientista, cujo coração acelera a cada nova descoberta. Homenageia o amor por aprender. Homenageia o amor por ensinar. Professor Walter, posso dizer em nome de quem está na ativa como professor universitário que as condições acadêmicas atuais já não estão mais tão favoráveis para sermos cientistas, pensadores e professores como o senhor nos ensina. Mas, como disse, o Instituto de Psicologia foi construído sobre esses fundamentos sólidos por precursores como o senhor. As trilhas foram abertas, esperamos ter a sabedoria para pavimentá-las. Com toda a minha admiração, nesse momento eu me despeço. Gerson. Senhoras e senhores, está encerrada a sessão solene da congregação do Instituto de Psicologia, destinada à outorga do título de professor emérito ao professor Walter Hugo de Andrade Cunha. Convidamos a todos para um coquetel de congraçamento, graciosamente oferecido pelas professoras Emma Ota e Vera Silvia Bussab, que será servido no salão em frente ao auditório. Obrigado pela presença, boa tarde a todos. Eu?